E com tanta riqueza das Sagradas Escrituras de hoje, nós até ficamos confusos. Vamos falar sobre o quê? Porque tudo é tão bonito e tão importante. Olha o livro do profeta Isaías na primeira leitura, né? O Senhor é o meu auxiliador. Só isso já daria uma grande reflexão. Ou a carta de Santiago: a fé sem obras é nula. Não adianta eu dizer, gritar que tenho fé, mas eu não faço nada, eu não demonstro a minha fé em obras, somente nas palavras. Que grande reflexão podemos fazer isso. E depois vem o Evangelho, com tanta riqueza. Ali há um momento em que nós ficamos um pouco preocupados no Evangelho. É quando Jesus fala de sua futura morte e ressurreição, e Pedro não aceita, e Jesus fala um pouco duro com ele. E a gente se assusta porque ele diz: te afasta de mim, Satanás, porque tu não pensas como Deus. E a gente pensa, como é que Jesus foi falar isso para Pedro? É que na verdade a palavra Satanás naquele tempo não tinha o peso que tem para nós hoje. Hoje, quando nós falamos em Satanás, nós lembramos imediatamente do inimigo e do demônio. Mas a palavra Satanás vem do hebraico shaitan, que significa aquele que discorda, o opositor, aquele que não quer concordar. Por isso, Jesus diz: te afasta de mim, Pedro, tu não estás concordando comigo, tu não estás concordando com o pensamento de Deus. Então o peso da palavra é outro, não tem nada a ver com o peso de hoje. Portanto, Jesus apenas faz uma pequena observação ao seu querido e grande amigo, o pescador Pedro. Meus irmãos e irmãs, a palavra de Deus é muito importante para nós. Deus nos fala através da sua palavra, e isso nós devemos sempre ter em mente. Temos tempo para tudo no nosso dia, para trabalhar, para o lazer, para nossos filhos, para estudar, enfim, Deus nos dá o tempo que precisamos para cada coisa. Porém, nós temos que tirar também um tempo para Ele. E isso é muito importante nós entendermos. O Evangelho de hoje vem nos falar sobre tudo isso. O tempo que nós tiramos para Deus. Hoje Jesus nos faz uma pergunta e pede uma resposta no Evangelho. Hoje, mais uma vez, Ele fala conosco, porque, como eu disse, o Evangelho não é uma palavra morta. De que adiantaria eu ler, proclamar esse Evangelho e apenas nós ficarmos sabendo que naquele dia Jesus perguntou para os apóstolos quem era Ele, o que eles pensavam dele? Só isso. Muito bem, estaria contando uma história. Porém, como ela é uma palavra viva, Deus está sempre falando conosco, e Ele fala novamente no dia de hoje. Ele está nos questionando, está nos perguntando a cada um de nós aquilo que Ele perguntou aos discípulos e aos apóstolos naquela tarde. Para entender muito bem o Evangelho de hoje, nós vamos então trazer exemplos muito próximos de nós, do nosso tempo, para a gente poder refletir na importância, no aprofundamento dessas palavras do Senhor. Então vamos pegar exemplos. Aquela senhora que mora no 71, como é que ela se chama? Como é? E como é que as crianças chamam ela? Não é isso? A bruxa do... Por que as crianças chamam ela bruxa do 71? Porque as crianças não gostam dela. Ela não tem um relacionamento bom com as crianças. Então as crianças nem sabem o nome dela, já chamam logo de bruxa. Quem sabe quantas qualidades ela tem. Porém, por causa da dificuldade de relacionamento, ela é chamada de bruxa. Veja, é o relacionamento que está em jogo ali. Dona Florinda
ama muito, muito o filho dela, o Kiko. E como é que ela chama o Kiko? O meu tesouro. Olha aí, ó. É um amor que une ela. Então, esse amor faz com que ela chame ele de meu tesouro, e cuida dele, e se preocupa com ele. Mamãe, posso ir nadar no rio? Pode, meu tesouro, mas não vá se molhar. Uma mãe que ama muito o filho, um pai que ama muito o filho, se eu perguntar, meu senhor, como é que é o seu filho? E ele, movido pelo amor, já vai logo dizer, meu filho é um presente de Deus, que ele deu na nossa vida. Eu amo intensamente ele. Como é a sua esposa, seu fulano? Ah, minha esposa é uma santa dentro daquela casa. Como é que é a sua sogra, seu fulano? A minha sogra é a minha segunda mãe. Às vezes falam diferente. Porque, vejam, tudo depende do modo com que nós nos relacionamos. A gente vai falar sobre aquela pessoa, é o bem-querer. Como é que é a sua vizinha, Dona Maria? Mas a vizinha da Dona Maria é barraqueira, põe som alto, os filhos dela jogam pedra no quintal deles, no telhado. E o que ela vai dizer? Minha vizinha é uma peste. Todos os dias eu faço uma novena para Santa Rita dos Impossíveis para ela mudar daqui. Não se dá bem. Gente, esse dia Jesus estava com eles e parou, sentados, e perguntou: o que vocês pensam de mim? O que as pessoas estão dizendo de mim? E essa não é uma pergunta estranha. Afinal, nós também às vezes nos preocupamos, em perguntar para uma coleguinha de classe: o que a turma está achando de mim? Isso é uma preocupação nossa. Nós queremos sempre agradar, ter uma impressão positiva das pessoas. E a gente então faz também essa pergunta lá no trabalho, nos colegas de trabalho: o que estão achando do meu trabalho, do meu jeito de viver aqui com vocês? Isso é muito comum. Quem não fez essa pergunta? Todos nós de vez em quando fazemos para alguém de confiança. O que vocês estão achando de mim, do meu jeito de ser? Isso é comum. Jesus fez essa pergunta naquele dia. Meus queridos amigos, dizer: o que o povo fala de mim? O que vocês acham de mim? E eles logo responderam. Uns disseram: olha, eu ouvi falar que você é João Batista, que reviveu. Outros: não, você é o Elias, que voltou para o meio de nós. Outros falaram: tu és Jeremias, tu és um grande profeta. Eu ouço falar de tudo. E finalmente ele olha para cada um e diz: e vocês? Quem sou eu para vocês? O que vocês pensam de mim? Que lugar eu ocupo no coração de cada um de vocês? E Pedro, na sua simplicidade, o pescador Pedro, toma a frente e diz: tu és o Messias, o Cristo que haveria de vir. Vejam, convivendo com Jesus, observando, querendo bem, conversando, tendo essa intimidade com ele, Pedro pressentiu, Pedro entendeu que aquele homem era o Messias esperado por todos, que os profetas da antiguidade anunciaram, que era o homem que devia vir em nome de Deus. Ele percebe isso por seu relacionamento com Jesus de Nazaré. Porque, claro, quando Jesus andou no meio de nós, ninguém sabia quem ele era verdadeiramente. Tudo ficou claro depois da sua paixão e depois da sua ressurreição. Foi ali que eles descobriram verdadeiramente que esse homem era filho de Deus. Mas Pedro pressentiu, Pedro soube antecipadamente, devido a esse relacionamento com o seu mestre. Jesus diz: não contes nada para ninguém, ainda não é tempo, não quero que comecem as perseguições.
Falamos que o Evangelho é vivo e hoje, mais uma vez, ele fala conosco, fala com cada um de nós. Nós temos hoje uma pergunta diante de nosso coração. Jesus está perguntando para você: quem sou eu para você? Que papel eu represento na tua vida, na tua história? Que lugar eu ocupo no teu coração? E só nós, cada um de nós poderá responder. E a resposta só pode ser de acordo, vejam, com o nosso relacionamento com Ele. Lembramos que a gente fala das pessoas de acordo com o jeito que nós relacionamos com essa pessoa, com o quanto nós gostamos ou não gostamos. E a resposta você pode hoje dar a Jesus. Quem sabe você fale como aquela senhora que semana passada me disse: Jesus é o meu tudo. Muito bem, mas o que significa esse tudo? Não diz muita coisa, não está explicando nada. É o meu tudo. Muito bem, mas faltam coisas ali. Tem pessoas que vão usar títulos de Jesus para poder responder: ah, Jesus é o caminho, Jesus é o Salvador. Outro dirá: é o bom pastor, Jesus é a verdade, Jesus é o rei. Ou como nós lemos hoje na leitura de Isaías, que nos fala, o Senhor é o meu auxiliador. Tudo isso são verdades? São. Brotam do coração? Sim. Mas nós precisamos aprofundar um pouco mais naquilo que nós vamos responder à pergunta que Ele faz para cada um de nós no dia de hoje: quem sou eu para você? Como você me vê? Onde eu estou localizado no teu coração? Quem sabe nós podemos dizer: Senhor, Tu és o meu Emmanuel. Emmanuel significa Deus conosco. Quem sabe podemos dizer: Senhor, Tu és o Deus comigo, porque eu Te sinto presente na minha vida, no meu dia a dia, no meu caminhar. Te sinto presente nas horas felizes e nas horas difíceis. Sinto que Tu estás comigo e me acompanhas. Por isso eu posso dizer: Tu és o Deus comigo. Por que não? Posso talvez dizer: Senhor, Tu és o meu libertador, libertando-me dos meus pecados, libertando-me daquilo que atrapalha o meu corpo e o meu espírito, das feridas do viver. Nós podemos certamente falar assim, de tantos lixos deixados para trás, os lixos dos meus pecados, você me libertando. Quem sabe Tu és, Senhor, o meu libertador. Quem sabe você possa também dizer: Senhor, Tu és a luz na minha vida. No mundo de tantas religiões, tantos caminhos, essa diz é por aqui, a outra diz não, é por aqui. É esse o caminho, esta é a certa, a tua não é certa, a outra é. No mundo de tantas informações que chegam diariamente até nós, Jesus, Tu és a luz que ilumina o meu caminho para que eu tome a estrada certa, para que eu não me engane, para que eu não tome rumos errados na minha vida. Por que não dizer: sim, Senhor, Tu és a luz no meu viver? Quem sabe Tu podes dizer: Senhor, Tu és a misericórdia na minha vida. A misericórdia, o meu Salvador pessoal, porque Tu sempre me olhas com compaixão. Eu toda a vida errando, vacilando, pisando na bola, e Tu estendendo a mão para me levantar, para me perdoar, sempre me perdoando, sempre querendo ser meu amigo, apesar da minha pequenez e dos meus erros. Sim, Senhor, Tu és
a misericórdia, és o meu Salvador pessoal. Vejam vocês, tantos e tantos modos de nós respondermos, mas nós só vamos poder responder de acordo com o relacionamento com Ele. Será que todos os dias eu paro um pouquinho no meu dia a dia, no meio de todos os afazeres de escola, de trabalho, de cozinha, e eu paro um pouquinho para conversar com esse amigo? Senhor, muito obrigado por esse amanhecer, por eu ter repousado tranquilamente. Tu me protegeu nessa noite. Eu acordei, tantos não acordaram nesta manhã, mas eu acordei e vejo o sol, e vejo as cores, e vejo as pessoas. E eu te agradeço, Senhor. Ou aquele momentinho antes de dormir: Senhor, me protege nessa noite, protege enquanto que eu estou repousando e alheio a tudo, distante de toda a realidade. Protege meu sono, minha casa, para que o inimigo não entre, para que o ladrão não chegue. Protege a minha família. Senhor, eu estou em dúvida, me orienta. Eu não sei que caminho seguir, eu não sei que decisão tomar. Me dê uma inspiração. Isso é uma intimidade com Jesus, isso é um relacionamento bonito, que no meio de todas as coisas do nosso dia a dia, nós temos que parar e fazer. Afinal, somos peregrinos nessa terra, nossa pátria é muito distante. Nós precisamos sim viver o presente aqui bonito no dia a dia, mas nós temos que pensar na nossa pátria celeste. E a nossa pátria celeste, para chegar a ela, passa por um caminho chamado Jesus de Nazaré. Esse mesmo Jesus que hoje te pergunta e que você tem um compromisso de responder. Quem sabe à noite, quando você deitar a sua cabeça sobre o travesseiro, quem sabe você responda a pergunta importante que hoje nesse evangelho ele fez para você: quem sou eu para você? Que papel eu represento na tua vida? Qual é o lugar que eu ocupo no teu coração e na tua história? Só você poderá responder essa pergunta, e certamente que essa resposta, para ser dada com sinceridade, vai depender do teu relacionamento com Jesus de Nazaré. Louvado seja Deus, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.